Você quer fazer uma mudança real na sua vida, seja lá em que área for? Eu vou te explicar como você vai fazer ou por que você não está conseguindo fazer essa mudança que você tanto quer. Desculpe a minha voz, eu já estava rouca no último vídeo, tentei esperar um pouco para melhorar, tô tomando xarope, mas não melhorou, então vai ter que ir com essa voz mesmo, senão a gente fica sem vídeo. Oi gente, eu sou Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje a gente vai falar sobre mudança. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Bom, gente, essa é uma frase que eu carrego tem muito tempo na minha vida. Já citei ela várias vezes, mas eu uso um pedacinho dela só que é: não se gerencia o que não se mede. O que significa? Significa que se você quer mudar alguma área da sua vida, seja ela na área das finanças, seja o seu tempo, gerenciar melhor o seu tempo, seja emagrecer ou ganhar peso, seja lá o que for, você precisa primeiro conhecer essa área, entender todos os pontos e medir como ela está hoje, para então você poder definir o que você precisa mudar, em que tamanho, de que forma, em quais circunstâncias, porque às vezes você quer, suponhamos, emagrecer, você fala, vou parar de comer, e não é assim. A gente precisa primeiro medir qual é o consumo de caloria e a perda de caloria que está havendo, para saber se há um resultado negativo ou positivo nessa balança. É preciso saber quais são os seus hábitos. Então, se a gente não mede uma situação, fica impossível gerenciá-lo, principalmente, inclusive, na área de finanças, que a gente mexe com números. Se você não mede como está a sua área financeira, como é que você vai saber onde você vai mudar? Eu sempre falo sobre isso. Se você quer fazer uma mudança na sua vida financeira, é preciso que você reconheça a sua realidade financeira, para então você entender como ela está, para poder tomar as decisões corretas na hora de mudar. Fica muito mais fácil. O resultado vem muito mais rápido e você consegue realmente chegar naquela mudança que você quer. Porque às vezes, se você faz de qualquer jeito, sem medir, sem entender, pode até mudar. Pode até acontecer alguma coisa, pô, tá funcionando. Só que primeiro, essa mudança não é duradoura. Ela pode não ser tão grande quanto ela poderia ser se você tivesse feito essa métrica antes de começar. Então, toda vez que você vai fazer uma mudança na sua vida, que você quer melhorar algum ponto dela, é preciso que você sente e analise de forma muito criteriosa essa área da sua vida. Então vamos novamente dar o exemplo da área financeira. Você quer gastar menos, você quer começar a investir, você quer empregar melhor o seu dinheiro, é preciso que você sente a bunda numa cadeira e comece a colocar no papel, ou numa planilha, ou num app no seu celular, como você está gastando o seu dinheiro. Exatamente como eu sempre falo, categorizar os seus gastos e entender como você faz esse gasto. Toda vez que eu falo aqui sobre organização financeira, eu falo que você precisa saber quanto você ganha, quanto você gasta e como você gasta. Sem isso, sem entender a sua realidade financeira, fica impossível tomar as melhores decisões e entender exatamente onde você vai mudar. Então você vai sentar, você vai colocar todos os seus gastos, faz um acompanhamento durante 1, 2, 3 meses, mede como você gasta o seu dinheiro, coloca as categorias e vai colocando esses gastos. No fim você soma e aí sim você tem a sua realidade financeira para poder entender onde estão as falhas, onde estão os acertos e fazer essas correções. Às vezes o que você precisa corrigir nem é uma coisa tão difícil de fazer. Só que sem você saber isso, você fica tirando o quê? Da melhor parte da sua vida. Toda vez que eu vou atender um cliente, a maior ressalva, o maior receio dessa pessoa é em mexer na área que ela mais gosta. Ela fala, nossa, eu vou ter que parar de ir no salão. Nossa, eu vou ter que parar de fazer isso. Vou ter que parar de fazer aquilo. E já começa o sofrimento. E na realidade, às vezes, ela tem pequenos e pontuais gastos. Às vezes em excesso numa área que nem é tão essencial para ela, nem é tão importante e que fica muito fácil diminuir. E às vezes eu falo, não é nessa área. Essa área a gente pode reduzir um pouquinho. Você não vai ficar sem ela, mas nessa outra área aqui que você nem sabia que pesava tanto, é onde está o seu maior problema. Então, se você quer gerenciar melhor o seu tempo, gerenciar melhor as suas finanças, emagrecer ou fazer qualquer tipo de mudança, é preciso que você meça exatamente como ela está hoje. Sem isso, repetindo, fica difícil
difícil ou até impossível tomar as melhores decisões e ir para o rumo certo dessa mudança. Então, antes de eu falar do meu emagrecimento, por que você não se inscreve no canal? Porque aqui mesmo, Roca, eu trago muito conteúdo para deixar sua vida rica de dinheiro e de significado. Aperta no dedão para dizer que você gostou desse conteúdo. Agora, se você já está inscrito e está sempre por aqui, que bom te ver de novo. Exemplificando em outra área, no último vídeo que eu postei, que eu fiz um desapego pós-viagem e pós-emagrecimento, muita gente pediu para eu gravar um vídeo como foi meu emagrecimento. Eu não vou gravar um vídeo específico sobre isso, porque eu acho que eu vou agora dar algumas explicações que podem te ajudar, porque cada realidade é uma realidade diferente. Vou dar um relato aqui, mas por que eu consegui fazer essa mudança? Justamente porque eu medi como estava o meu resultado naquela época, como estava a minha situação e consegui fazer uma mudança. Então vou dar um relato muito breve aqui, porque também serve como uma forma de exemplificar isso que eu falei para vocês e que é fácil fazer uma mudança quando você conhece a situação atual. Então, quando eu comecei a praticar um esporte, eu conto também num vídeo que eu falei como é que eu me tornei fitness, que eu coloquei o exercício físico na minha vida muito presente, que foi também um dos responsáveis pela minha mudança do corpo e de emagrecimento. Eu comecei a fazer um esporte que estava machucando muito a minha perna, meu joelho, mais especificamente falando. Eu tenho condromalácia no joelho direito. E isso era muito sofrido. Eu tinha que colocar gelo todos os dias. Tinha também um certo sobrepeso. Então eu entendi que se eu não fizesse aquela mudança que eu precisava no meu corpo, eu não ia conseguir praticar aquele esporte. Então eu fui numa nutricionista e fui num ortopedista. Perguntei exatamente o que eu precisava fazer. Então a gente mediu qual era o meu percentual de gordura, o que eu comia, o que eu gostava de comer, o que eu não gostava. Eu não gosto de nutricionista que vai lá e entrega um plano completamente fora da minha realidade para eu executar, porque fica impossível, né? Se ela não mede quais são os meus costumes, meus hábitos, como é que ela vai conseguir fazer uma mudança, né? Me apresentar uma dieta que seja plausível na minha vida. Senão não há resultado nenhum. E no ortopedista, eu falei exatamente o que eu fazia, o que eu queria fazer. E ele me falou exatamente com essas palavras: você precisa perder peso e você precisa também fortalecer o músculo da sua coxa. Isso eu já sabia, mas eu nunca tinha levado tão a sério a ponto de falar, ok, agora eu vou fazer essa mudança que eu tanto preciso fazer. Na nutricionista, ela me deu algumas ideias de troca de alimentos e a introdução de outros. Eu não consegui fazer a dieta que ela me colocou, porque como eu falei para vocês, é muito difícil alguém saber exatamente como é o seu dia a dia, quais são as suas emoções que são ligadas à alimentação. Então eu fiz a compensação entre o ganho calórico e a perda calórica. Como a minha perda calórica começou a ficar muito alta, principalmente em relação como era a minha perda calórica antes, o meu corpo começou a perder caloria muito rápido. E óbvio que eu diminuí a ingestão. Mas diferente das outras vezes, eu não parei de comer para poder emagrecer. Eu troquei alguns alimentos, dei uma certa reduzida, mas o que me fez mesmo, às vezes, ter uma alimentação mais saudável e comer uma quantidade de calorias suficiente foi a perda calórica. Foi o que eu compensava no exercício físico. Daí eu comecei a praticar o esporte, eu fazia todo final de semana e para fortalecer as minhas pernas, né, não só a direita por causa da condromalácia, mas também para poder me movimentar melhor nesse esporte, eu comecei a fazer mais exercício físico. E isso fez com que, além de perder mais caloria, eu me sentisse mais focada e entusiasmada em me alimentar melhor. Eu não fiz a dieta da nutricionista, porque eu acho muito difícil, repetindo, colocar aqueles alimentos que nunca foram parte da minha vida. Mas com o tempo, eu comecei a fazer algumas trocas que faziam sentido na minha vida. Então, uma das coisas que eu fiz no começo do meu emagrecimento, que hoje eu não mantive, foi trocar o almoço por um shake proteico. Por que funcionou para mim? Para mim, não estou recomendando. Porque eu sempre tive problema em comidas doces. Então, quando eu trocava o almoço por um shake proteico, que era doce, eu não tinha aquela necessidade de comer um doce depois do almoço. Eu recomendo? Não necessariamente, porque eu não sei até que ponto esse shake proteico é tão bom para substituir uma refeição que você fizesse completinha, com uma salada, um carboidrato, uma proteína realmente, né, animal, sei lá, seja qual for a proteína que você vai colocar, sei lá, se você é vegano. Mas eu tinha certeza que aquilo lá não era tão saudável como um alimento de verdade. É o que as nutricionistas falam: descasque mais e desembale menos.
Então, toda vez que você for escolher um alimento, prefira o natural, que ele é bem mais saudável. Mas, nessa época, como para mim ajudava muito e foi um start para mim mais fácil, eu trocava o almoço por um shake proteico. E era um shake que me dava bastante sustância e eu ficava bastante tempo sem comer, porque eu acho que esse negócio de comer de 3 em 3 horas pode até dar certo, mas não era o ideal para mim. Esse negócio de ter horário para comer me matava, porque às vezes eu nem tava com tanta fome, aí eu comia alguma coisa e destrambelhava e comia muito mais do que eu devia. Esse negócio de contar um amendoim, 2, sei lá o quê, não é comigo. Eu gosto de sentar para comer com prazer e até que eu queira parar. Então, isso me ajudava muito. Eu fiz também, durante muito tempo, o jejum intermitente na parte da manhã. Gente, eu nem contei quanto tempo que eu fazia de jejum, sei lá quantas horas eram. Eu sei que eu jantava no dia anterior e só almoçava na hora desse shake proteico. Então, com certeza, era uma ingestão muito menor de caloria. E eu não sentia fraqueza, tá? Eu li uma vez que a gente tinha, assim, energia suficiente do dia anterior para passar a parte da manhã. E que as pessoas que diziam que não tinham, ou é porque não se alimentavam bem, né? E realmente estava faltando nutriente, ou porque colocava na cabeça que não havia energia suficiente para fazer aquele exercício físico ou para se manter atuante no dia e que dizia que o jejum não funcionava para ela. E eu sei o poder da mente. Quando você coloca isso na sua mente, você começa a sentir fraqueza só porque o cérebro falou, você está fraca. Você vai ficar fraca. Então, eu nunca tive isso. Nunca tive problema em fazer exercício pesado em jejum, esse jejum da manhã. Então, nesse começo, eu fazia isso. Era um jejum durante a manhã. Eu só começar... A minha primeira alimentação era o shake proteico. E aí, eu comia um pouco mais à tarde e à noite, que é sempre o momento em que eu preciso comer mais. Eu tenho mais vontade. Então, o que eu fiz? Eu gerenciei. Eu medi aquilo que tinha na minha vida e gerenciei da melhor maneira possível. Pode ser que isso não funcione para você. Fernanda, eu amo levantar e tomar um café da manhã. Se eu não fizer isso, meu dia fica chato, eu fico com fome. Beleza? Então faz ao contrário. Compense em outras áreas, aquela área que para você é mais fácil. Eu trabalho em casa. É muito difícil à tarde eu não atacar a geladeira. Então, eu fazia inúmeras outras coisas, né? Porque por mais que eu trabalhe muito, a cozinha fica ali a uns 10 passos do meu escritório. Então é difícil eu gerenciar isso. Então eu fazia dessa forma. Quando eu tava com vontade de comer um pouco mais à tarde, eu comia muito, inclusive, eu tenho essa mania de comer sempre a mesma coisa, porque é mais prático. Eu sou uma pessoa muito prática. Esse negócio de sentar para cozinhar, para fazer alguma coisa numa frigideira, que é aquelas coisas que são muito gostosas, que é tapioca, ovo, com farinha de batata doce, fica uma delícia, mas aquilo lá me dá uma preguiça. E aí eu sempre preferi coisas mais práticas. Então eu comia banana com granola, ou eu comia iogurte natural com granola, e punha muita granola. Não vi que trenzinho pequenininho não, porque senão ficava sem graça para mim. Eu tenho que ter um certo prazer para comer. Então você tem que encontrar o alimento que seja saudável e que seja prazeroso para você comer. Não adianta você fazer dieta comendo aquele negócio que você não aguenta pôr na boca. Eu, pelo menos, nunca funcionou para mim. Então foi dessa forma. Eu intensifiquei muito os meus exercícios físicos, contratei um personal. Se você não tem personal na própria academia, você tem pessoas excelentes que podem fazer isso para você, montar um plano muito baseado na sua realidade. Então o que eu fiz? Eu medi exatamente como eu estava antes, percebi onde eram os pontos que eu precisava mudar, como era a melhor mudança para mim. A nutricionista, a hora nenhuma, falou para mim, você vai fazer isso, e eu fiz o que ela falou. Não, eu é que medi na minha vida o que era melhor e fiz as trocas que, obviamente, ela me sugeriu. E foi exatamente por isso que eu consegui buscar e chegar nos resultados que eu sempre quis. E aí, depois que o negócio virou hábito, fica muito mais fácil. Então, leve essa frase para a sua vida. Escreva ela ali num papel, bota na geladeira. Escreve aonde você faz sua maquiagem todo dia de manhã, que não se mede, não se gerencia. Se você quer fazer uma mudança hoje, faça isso. Veja exatamente como está a sua realidade hoje. Coloque algumas mudanças baseadas na sua realidade que você vai conseguir o resultado que você quer. E não é um resultado rápido e não é um resultado fácil. Não foi para mim, não é para mais ninguém e também não vai ser para você. Mas pode ser que seja muito mais prazeroso e muito mais rápido e fácil do que você imagina hoje. E hoje você pode colocar na sua cabeça, é difícil, é impossível. E com certeza pode ser difícil, mas não é impossível. Então, vamos lá, faça a sua métrica e bora. Bom, por hoje é isso. Espero que eu tenha deixado vocês com muita vontade de fazer isso na vida de vocês e fazer a mudança que vocês sempre quiseram. Fui! Um beijo!